Oi, você já parou para pensar por que que tem muita gente que quer cantar, mas não consegue por vários motivos? Tem gente que não canta por timidez, tem gente que não canta por baixa estima, tem gente que não canta porque não tem oportunidade ou não vê oportunidade para cantar. Outras pessoas não cantam porque não são afinadas. Então tem um monte de motivos por que que a pessoa não canta. Mas existem também soluções para esse tipo de problema. Não sei qual que é o seu perfil, em que você se encaixa, que você é o tipo de pessoa que vai para frente num púlpito, em qualquer lugar e canta na cara de pau, com a cara e com a coragem, ou você se sente seguro, segura, ou você é daqueles ou daquelas que tem talento, mas não acreditam no seu talento. Então, quer dizer, são dilemas que muita gente enfrenta e não sabe como resolver. Então, eu gostaria de dar algumas dicas para ajudar nessa questão de tomar coragem, de autovalorizar ou de se preparar se você não tem afinação, se você não tem firmeza, né, para cantar. Existem exercícios, existem várias soluções, vários métodos para você aplicar e você aperfeiçoar. O que a música exige é uma palavra que está até lá em Apocalipse, que é Apocalipse 14. Aqui está a perseverança. A música exige isso. Quem entra na música seriamente, assim, querendo algo mais, ele tem que ter perseverança. Porque no início, principalmente, os resultados são muito lentos, seja para instrumento, seja para voz, né? Então, o resultado é lento. Uma outra pessoa consegue se destacar assim e evoluir rapidamente. A maioria das pessoas normalmente demoram a dar aquele primeiro passo. Aí no segundo passo já começa a aparecer alguns resultados, né? Muitas pessoas se animam, a maioria delas. Aí vamos para o terceiro passo, que já é desenvolver mais, com mais um grau maior, né, de dificuldade, mais de beleza também. Então, cantar, por exemplo, cantar, tem gente que pega a música no ar, né, captação assim no ouvido, ele pega rapidinho. Já tem outras pessoas que têm dificuldade em pegar, mas existe formas de você desenvolver o seu ouvido. Para você cantar, às vezes você quer cantar não só melodias, quer cantar uma outra voz, uma terça, uma quinta, né, que a harmonia ela é formada basicamente por três notas, que é a primeira, a terceira e a quinta. Então, às vezes a primeira é mais fácil de cantar, né, a melodia e tal, mas você fazer tenor ou contralto, aí você requer um preparo melhor, você tem que estar mais afiado. Tem gente que ganha isso naturalmente, de presente, né? Eu tenho um amigo que ele nunca estudou música e pega a música assim com muita facilidade. Então, existem meios de a gente fazer isso. Então, quais são eles? Eu já falei que você tem que ter sempre na cabeça a palavra perseverança. Não pode parar. Se você começar, não para, porque é como numa escada rolante ao contrário. Se você parar, você volta tudo do zero. Então, o melhor que você faz é começar, e nem que for em passos lentos, mas não parar. Então, a primeira coisa, a gente aprender a ouvir músicas. A gente ouve música, normalmente os leigos, né, as pessoas que não ligam muito para isso, ouvem a música, entra no ouvido e sai no outro. Então, quando você começa a querer cantar, você tem que ouvir a música de uma forma diferente, é com um ouvido crítico, né? Então você tem que ter
prestar atenção nos detalhes da música que está sendo cantada, a técnica que está sendo aplicada, né? Vibratos, finais de frase, início de frase, respiração. Então, tem um monte de coisa, afinação, né? Então, cantores hoje, cantoras, têm para todo gosto e muitas técnicas que são aplicadas, né? Então, você tem que começar a observar isso. Aí você pega o estilo que você gosta de música, né? Aí você começa a ouvir a cantora ou o cantor que você gosta e começar a prestar atenção. Deixa eu ver aqui como é que ele faz isso aqui. Como é que ela faz aquilo ali. Vibrato, né? Vibrato normalmente se usa mais em finais de frase, né? Ele ajuda a segurar a afinação, porque quando está terminando as frases, normalmente a tendência é o fôlego diminuir, a gente ter menos ar para acabar aquela frase. Então acaba que muitas vezes a afinação é comprometida por causa disso, por causa da falta de ar. Não porque faltou o ar, porque a gente estava finalizando, a gente foi diminuir o ar e aquilo ali atrapalhou. Então o vibrato é para isso, ele administra o ar. Na verdade, o vibrato ele administra o fôlego ali para segurar a nota. Às vezes até dá uma maquiada, né? O negócio deu uma semitonada, mas o vibrato não deixou aparecer. Então acontece isso. Tem vibratos mais longos, tem vibratos mais curtos, tem vibratos perceptíveis e tem vibratos imperceptíveis. Então, o vibrato perceptível é bem conhecido. Né? Normalmente a música erudita tem muito vibrato, ela já é vibrato o tempo todo. Já tem música que você faz um vibrato no final e ninguém percebe, né? Então é amém. Fez um vibrato, né? Poderia ser diferente, um vibrato mais forte, né? Amém. Então quer dizer, um vibrato já que aparece para todo mundo ver. Isso aí vai muito de cada pessoa. Mas o importante é que o vibrato ele ajuda a gente a administrar os finais de frase e a segurar a afinação ou às vezes esconder os semitons, que a gente não consegue acertar, às vezes notas muito perto uma da outra. Então o vibrato consegue ajudar a gente a maquiar isso. É importante que a música também, o canto, né? Isso assim, não só o canto, o instrumento também, mas como nós estamos falando de canto e muito mais do que o instrumento, o canto ele depende muito do psicológico, da forma como você está, do seu dia, da sua fase da vida. Então, quando você está feliz ou quando você está seguro, quando você está com certeza do que você está fazendo, é uma coisa, você canta de uma forma. Se você tiver um dia ruim, se você estiver meio pessimista, se você estiver triste, é difícil esconder isso. O canto não tem como esconder. O instrumento, às vezes, você consegue. Mas cantar é muito difícil. Então, acontece, você já deve ter passado por isso, de você ter cantado uma música num lugar que foi maravilhoso. Muitas pessoas elogiaram e vieram, nossa, que interpretação, que beleza e tal, mas já teve outras vezes você cantou a mesma música e não foi bom. Você mesmo não gostou, por causa dessa parte emocional, psicológica que ele tem. Então é muito importante que a gente se prepare emocionalmente. E a música cristã, que é a música que nós fazemos e cantamos, ela ainda tem um outro componente, que é, além do emocional, o espiritual. O espiritual tem uma função grandiosa na música cristã, talvez seja o mais importante, né? É a técnica, o emocional, o estudo é muito importante, somado ao espiritual. Mas o espiritual tem que ser o carro-chefe, ele tem que ser à frente, porque ele nos equilibra, né? Na responsabilidade de cantar aquilo que a gente vive, de testemunhar, de dar a mensagem, de não deixar a vaidade tomar conta. O espiritual que faz esse trabalho, ele é como um filtro, né? Então tem muita coisa que ele não deixa passar. Porque chegou no espiritual, fala, peraí, você não é um artista, você não está aqui para as pessoas ficarem te idolatrando, não. O seu trabalho, o seu chamado não foi para isso. É para isso, o espiritual serve para isso. E também para nos abastecer.
né, espiritualmente. Então, quando a gente está bem espiritualmente, a nossa música é diferente, nossa interpretação é diferente, nossa expressão, né? Então, o canto tem isso. Muitas pessoas que às vezes têm medo de cantar e tal, na verdade, tem uma série de componentes que devem ser tratados ali. Basta a pessoa querer, né? Eu já dei aula de canto para turmas e no meio dessa turma tinha gente que já tinha tentado várias vezes e não conseguiu. Talvez aquela fosse a última tentativa e ela conseguiu se dar bem. Então, assim, conseguiu vencer aquilo, passar aquilo e hoje está cantando aí para todo lado. Mas já tem outras pessoas que não conseguiram. Ficaram naquele lá porque não não tiveram coragem de dar o passo, né? Eu já vi uma vez uma mensagem falando sobre uma piscina, que a pessoa não conseguiu entrar, mergulhar na piscina. Ele ficou ali, todo mundo falando que a piscina era muito boa e tal, mas ele não teve coragem de entrar. Então, quer dizer, precisa de mergulhar na piscina. Você quer aprender, você quer melhorar, você quer quebrar esses paradigmas, então você tem que mergulhar na piscina, tem que sair da sua zona de conforto e entrar para começar a aprender a cantar. Porque para aprender você tem que se expor. Então você tem que mostrar seus defeitos, que é mais importante, não é mostrar suas qualidades. Qualidade você mostra depois que você aprende naturalmente, mas a hora que você tem que aprender, você tem que mostrar seus defeitos, para eles serem observados, reparados, né? Corrigidos, né? E superados. Então, quanto mais você expõe os seus defeitos, mais chance de você sair do outro lado melhor você terá. Então é isso, a música é diálogo, né? Dialogar com as pessoas, né? Conforme a música que você canta, você está falando de você, o que acontece com você, e ao mesmo tempo a pessoa que está ouvindo está recebendo aquilo e falando assim, isso acontece comigo também, está aplicando na vida da pessoa. Olha que diálogo bacana. E quando é uma música espiritual, então ela tem um poder, o Espírito Santo usa isso muito, né? Para tocar o seu coração, né? Tocar o meu coração, do emissor e de quem está recebendo. Então, aí é uma bênção completa, né? Então, a música tem isso. Quando você começa a querer vencer esse medo, sair, levantar, sair, não, vou começar a aprender, eu quero me arriscar mais, eu quero me expor mais, eu vou chamar o professor ou a professora, eu vou falar com eles, ó, minha dificuldade é essa, meu problema é aquele. Às vezes você já canta há muito tempo na igreja, quando é chamado e tal, mas tem alguns defeitos que você não tem coragem de falar, que você tem algumas limitações, né? Então, isso é importante, você expor, você falar. Então, assim, cantar é uma forma de você expressar, mas você tem que estar sentindo bem, você tem que estar seguro daquilo que você está fazendo, senão você não convence as pessoas que estão te ouvindo. Então, dentro desse contexto, o que é difícil para você? Qual que é a sua dificuldade? O que te impede ou que traz medo para você? Tem medo de quê? Você tem medo de errar? Você tem medo de tentar uma coisa que você acha que não consegue? Você tem medo de desafinar? Então, quer dizer, você vê alguns cantores aí, ou cantoras famosos, ou não, tem muita gente boa aí que nem é famoso, cantando, e você vê a pessoa fazendo as voltas ali, fazendo o domínio da música, tudo. Aquilo ali raramente é feito de última hora. Raramente. É muito difícil, assim. Mesmo os cantores e cantoras mais experientes, eles não fazem aquilo de uma vez só, chegar lá no palco eu resolvo, ou lá na frente da igreja eu resolvo, no púlpito, não. Aquilo geralmente é ensaiado, a pessoa vai, você vê a nota, prepara, por mais improviso que seja, ele dá uma passada e tal, às vezes tem uma margem ali para ele tentar uma nota de última hora e tal, mas é muito pequeno. A maioria das coisas são pré-determinadas, assim, ensaiadas. Então é uma coisa que o músico tem que aprender, a pessoa que entra no meio da música. O preparo é muito importante, porque isso traz segurança para você. O mais
experiência que você tenha, se você fala assim, não, lá na frente eu resolvo, chega lá, pode acontecer tanta coisa e quebrar a sua apresentação no meio. Porque você deixou para a última hora, vai lá, eu resolvo, e chega na hora, acontece um imprevisto lá e você não, o seu improviso não dá conta de resolver aquele problema. Então, quando você está preparado, você não se preocupa com a sua parte. Às vezes acontece um imprevisto lá, a sua parte está segura. Então, às vezes você até ajuda a resolver o imprevisto lá, porque a sua está resolvida. Então, por isso que é muito importante a gente perder o medo e encarar e começar a aprender detalhes da música. Né? A música ela é rica demais, ela tem cada música que você ouve, cada agudo, cada grave, cada médio, cada nota, tem uma história por trás daquilo, tem uma lógica. A música é matemática. A música é matemática. Então, você vai fazer cantar uma música, às vezes você nunca estudou música, né? Mas você canta, você tem dom, né? Mas a teoria você não tem. Mas é importante você ter pelo menos a base de saber, por exemplo, eu vou cantar uma música em dó, dó maior ou dó menor. Eu vou cantar uma música em lá menor, essa música é em lá maior. Você saber que música é maior, que música é menor, o que faz o tom fica maior, fica menor, isso é importante demais e não é difícil. Quando eu falo matemática, é a matemática que você sabe. Por exemplo, você sabe, se eu perguntar aqui quanto que é 1 mais 2, quanto que é 4 vezes 4, né? Então, quer dizer, é essa matemática básica. A música ela é exata por causa disso, porque, como eu falei em 4 vezes 4, é como se eu falar assim, 8 mais 8 é a mesma coisa de 4 vezes 4. Quer dizer, o resultado é o mesmo. Né? Então, a música é isso. Você tem alguns meios diferentes de você cantar, de você interpretar, mas você vai cumprir aquilo lá. Você vai fazer a música, quem sabe, por a sua identidade, mas o resultado é o mesmo. Entendeu? Então, por isso que a música é exata. Você vai fazer, vou cantar uma música em dó. Vou fazer as notas assim, assim, assado. Quer dizer, qualquer outro que vem fazer a mesma música de uma outra forma, no tom de dó, ele vai ter que cumprir aquilo que está ali. Porque a música ela tem os limites. Você vai cantar uma música em dó, você tem as notas permitidas nesse tom e tem as notas que não são permitidas. Tem nota que você vai cantar no tom de dó e ela não vai dar. Então é isso, a música é isso. E é importante você saber isso. Né? O solfejo, aquecimento, preparo, o aquecimento é muito importante. Existem exercícios, além de aquecimento, tem gente que não gosta de aquecer, né? Igual jogador de esportes aí, de geral, vôlei, futebol, que não gosta de treinar. O aquecimento é muito importante para a voz. A voz ela fica mais longeva, você vai ter voz por mais tempo quando você faz aquecimento, quando você prepara a sua voz, quando você sabe a característica da sua voz. É muito importante isso. Então, quando você aquece, quando você desaquece a voz, desacelera, tem isso também. Pouca gente faz isso. Às vezes você passa um dia correndo e tal, geralmente no sábado, né? Mais agitado, cantando aqui, tá? À noite você tem que cantar também e tal. Aquele dia foi um dia intenso para sua voz. Você tem um trabalho de relaxamento da voz, para ela estabilizar e voltar a descansar e não forçar muito suas cordas vocais. Então, isso tudo faz parte do exercício de canto. Então, quando você pensar em cantar, enfrente o seu medo, perca a sua timidez, acredite mais em você, aumente sua autoestima, acredite mais em você. A sua autoestima, a música ele vai te ajudar muito nisso. Então, ao contrário, em vez de você ficar inibido, você se soltar e você começar a ganhar confiança, isso vai te ajudar a superar alguns limites que tem imposto na sua vida e você vai conseguir sobrepor esses obstáculos, tá? Então, música é uma bênção na vida de todo mundo, inclusive daqueles que não acreditam em Deus. Mas aqueles que acreditam, então, é uma bênção dobrada. Então, se você quer aprender, se você quer ter coragem, se você quer cantar, vai me seguindo aí que eu vou te dar muitas dicas. Dicas valiosas, assim, de você fazer solfejo do dó, do ré, do mi, do fá, do sol, tanto maior quanto menor, saber ouvir os tons e identificar. Isso tudo com o tempo, mas tudo passa pela questão da perseverança, né?
perseverar e você vai chegar lá. Devagarinho. Você vai, aprende um pouquinho hoje, aprende um pouquinho amanhã, então daqui 6 meses você olha para trás e fala, não, olha onde que eu já estou. Eu lembro uma vez que eu fui para o Pico da Bandeira com a turma, chegamos lá, era 11 horas da noite, tem um lugar que chama Terreirão, parece, tem uma casa, é o pé do Pico da Bandeira, o pé do morro lá, da montanha. A hora que eu olhei aqui de noite, falei, gente do céu, como é que vamos fazer no meio dessas pedras, tudo aqui? O trajeto, a estratégia é a seguinte, chega às 11 horas e pouco, 11h40 da noite, quase meia-noite, sai todo mundo daquilo ali, caminhada normal, passo a passo, subindo o morro, e em torno de 6h30 da manhã vai chegar lá em cima. E dali meia hora, mais ou menos, o sol nasce. Você vê o sol numa visão privilegiada. Então, a hora que eu olhei aqui, falei, como é que a gente vai chegar, passar a noite andando? E é que a gente passou, todo mundo ali conversando, era uma turma grande, foi andando, subindo pedra, pá, 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 pá. A hora que a gente viu, estava amanhecendo, estava chegando lá em cima. Olhamos para baixo e falei, nossa, eu caminhei isso tudo e não percebi. Então é assim, a música é isso. Você vai, parece lá na frente tem uma montanha. Mas você vai começar a andar, daqui a pouco você está lá no alto da montanha. Beleza? Espero que você tenha entendido, compreendido. Continue me seguindo aí, nós vamos falar muito ainda sobre música, sobre tanto cantar quanto aprender a tocar. No caso, eu vou dar muitas dicas do violão, que é um instrumento, meu instrumento preferido, né, de uso de profissional. E é muito fácil, o violão para carregar, para se locomover, até para aprender. E vou falar sobre ministrar também, ministração, que é o terceiro passo, né? Se você canta, aí de repente você quer ou não, mas pode querer aprender a tocar, você aprende a tocar e aprende a ministrar. Ou pode cantar e ministrar, não precisa também tocar. O tocar é uma opção, tá bom? Então, vamos junto aí nessa caminhada, siga a canção, porque a música vai te ajudar muito em todos os aspectos da sua vida. Beleza? Um abraço, que Deus te abençoe. Valeu!